Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o treinamento que eu passei para as crianças. Nós começamos com os grupos na quarta-feira, foi quarta, quinta e sexta de treinamento, falando um pouquinho sobre a plataforma, até porque é uma novidade tanto para vocês quanto para a gente. Então, esse novo formato de aula precisa que a gente sente um pouquinho, converse e principalmente que a gente firme um acordo de como vai ser, tá bom? Então, é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Os nossos horários, como irão funcionar? Bom, nossa intenção maior é que a criança ela passe a retomar sua rotina de normalidade, não é? Então, nós teremos duas aulas, dois momentos. Essa aula ela vai ter uma duração diferente. Ela vai equivaler à quantidade de tempo que nós tínhamos em duas aulas na escola, certo? Então, a primeira aula de 8h20 às 9h50. De 9h50 às 10h20, nós temos aí 30 minutinhos de intervalo. E de 10h20 às 11h50 teremos a segunda aula. A primeira aula, ela sempre vai ser online. A primeira aula sempre vai ser online, essa aula ao vivo, lá na plataforma. A segunda aula, ela vai ser gravada. O que é que isso quer dizer? Que a segunda aula você ainda tem que aguardar lá no grupo o link para a gente estar passando para vocês. Hein? A partir de 9h50 até 10h20, nós vamos estar passando para vocês o link. Vocês clicam no link e são encaminhados para o YouTube. Então, vai funcionar essa segunda aula do modo como nós estávamos funcionando todo esse tempo, tá certo? Então, a primeira aula é sempre online, pela plataforma, e a segunda aula, até esse momento, ela vai funcionar dessa forma. Por que nós vamos fazer essa dinâmica? Ainda é muito novo essa questão da plataforma para vocês e para a gente. Então, nós vamos perceber como a plataforma ela vai se comportar com tantos acessos simultâneos, certo? Então, para ter uma garantia, vamos colocar essa segunda aula gravada ainda. Nosso plano é colocar as duas aulas ao vivo, certo? Mas nesse primeiro momento, nós vamos colocar uma aula ao vivo, que vai ser de 8h20 às 9h50, e uma aula gravada a partir de 9h50. A aula ao vivo, ela vai ocorrer nesse horário para as duas turmas, para os dois turnos, desculpa. Então, a aula ao vivo vai acontecer nesse horário para os dois turnos, certo? Quem é da tarde também vai assistir a aula ao vivo às 8h20. Ok, pessoal? Nesse primeiro momento, claro que tudo que nós estamos conversando a gente pode adaptar. Só que nós só podemos fazer adaptações depois que percebermos como vai ser todo o comportamento durante essa primeira semana. Então, eu peço a vocês um pouquinho de paciência, que nosso intuito sempre vai ser oferecer para vocês a melhor alternativa, certo? Então, primeira aula ao vivo, pela plataforma. Segunda aula vai ser o vídeo gravado pelo YouTube, que a gente vai estar sempre mandando o link lá no grupo. Então, não deixe de acompanhar o grupo oficial da turma do filho de vocês, tá certo? Então, como será o acesso? O aluno ele tem duas formas de acesso. Quem participou do treinamento vai conseguir entender isso aqui bem rapidinho. Para a aula ao vivo, ele pode ir lá na plataforma. Eu coloquei lá no grupo dois vídeos tutoriais ensinando como fazer o acesso para as aulas digitais, tanto pela plataforma quanto pelo computador. Gostaria que quem não viu desse uma olhadinha, é uma coisa bem rápida, certo? Pelo celular, o aplicativo da plataforma ele é muito básico, então ele vai dar acesso às atividades, aos prazos e às aulas. Então você vai lá, acessa o aplicativo, coloca o seu login e senha, depois você vai em Maestro Minhas Atividades. Quando abrir o campo, você vai ver na lateral direito nome aula digital. Aí você clica lá e lá aí vai abrir uma outra tela onde tem a aula que foi marcada. Você clica na aula, quando você clica, é encaminhada para o Hangouts Meet e ele solicita ao professor daquela sala que o aluno possa ter acesso. Ele aguarda um pouquinho, o professor aprova e ele acessa a sala virtual. Então, é desse modo que você pode fazer o acesso, tá bom? Pela plataforma no celular. No computador, do mesmo jeito. Coloca lá plural com 2 L's, .net, login e senha. Clica lá em Hangouts Meet, certo? Que é a aula digital. E de lá ele vai direcionar você para a sua aula. Ou você pode ir lá em Maestro Minhas Atividades também. Porque para o professor aparece uma plataforma diferente. Mas é muito autoexplicativo, não se preocupe, rapidinho vocês encontram lá no computador também. Se tiver com dúvida, pode ir lá no grupo, tem um vídeo que, se não me engano, é de 2 minutinhos só.
Então, a gente precisa desse auxílio também de vocês, que busquem as informações. Está disponível lá no grupo e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, caso ainda tenha alguma dúvida. Essa outra forma é pelo link sempre enviado no grupo da turma. Bom, acontece que deu algum problema na plataforma, meu filho não está conseguindo entrar. O que é que eu vou fazer? Eu não vou entrar em desespero. Eu vou lá para o grupo da turma sempre. Quando o professor ele for iniciar a aula, ele consegue gerar um convite para outros alunos assistirem a sua aula. Então, sempre que a aula for iniciar, porque a aula vai começar às 8h20, então 8h10 a gente já está aqui no computador, aguardando os alunos e aprovando os convites. Então, nesse momento, eu já vou gerar um link e já vou deixar no grupo. Caso o aluno não consiga acessar pela plataforma, está encerrando o tempo, eu vou até fazer uma ressalva sobre o tempo, que eu acabei esquecendo, mas já vou falar com vocês. Deu tempo dele entrar e ele não está conseguindo pela plataforma, ele vai lá no grupo e vai ter um link, um convitinho com o símbolo do Hangouts Meet. Ele entra lá no grupo, clica e ele já vai para a sala. Ele solicita, no caso, o acesso, eu aprovo e ele entra na sala, tá bom? Tem essas duas formas, pela plataforma e pelo um link que eu vou deixar disponível, como fosse um link convite, certo, gente? Então, o acesso à aula ao vivo será dessa forma, tá bom? E a ressalva do horário. Pessoal, quando nós registramos a aula na plataforma, nós colocamos um horário. Se nossa aula, no horário que foi enviado para vocês, está dizendo que a aula vai começar de 8h20, o professor só consegue mesmo, de verdade, aprovar que o aluno entre só até as 8h20. 8h21 já não aparece mais o convite. É uma forma da plataforma ela priorizar o desempenho dos alunos. Por que isso? Acontece de alguns alunos entrarem atrasados na turma e acabar tirando o foco, certo? Quem sabe que nós estamos lidando com crianças, então tudo pode ser uma forma de desatenção. Então, a plataforma não é algo que o professor não vai querer aceitar se ele se atrasar. É porque já não vai aparecer mais o convite para ele ter acesso à aula virtual, ou seja, pontualidade, tá bom, gente? Coloca o despertador aí um pouquinho mais cedo. Vocês vão perceber que a aula ela vai ser rapidinho. Depois disso, vocês já terão o dia inteiro livre, certo? Tem a aula, depois vai fazer a segunda aula rapidinho, que já vai estar disponível lá para vocês. Resolveu tudo e já passou o dia livre, certo? Então, é uma forma de nós irmos nos organizando e retomando a rotina, porque se estivéssemos na escola, nós sabemos que todo lugar tem horário, tá bom, gente? Então, não é que o professor não queira aceitar se ele solicitar, por exemplo, 8h30. É porque realmente não vai aparecer pra gente. Então, eu peço de vocês essa compreensão também, tá certo? Bom, então eu tenho essas duas formas de ter acesso à aula ao vivo. Pela plataforma, vindo lá do modo que eu falei. Quem tiver dúvida, tem vídeo tutorial no grupo oficial da turma. E a segunda forma é clicando no link convite, que também vai ficar lá no grupo. Como as turmas irão assistir a aula juntos, a turma matutina e vespertina irão assistir as aulas juntos, o que é que isso quer dizer? Lá na escola nós trabalhamos com turmas espelho sempre que é possível. Por exemplo, se hoje a turma do 5º ano teve aula de português sobre sinais de pontuação, o 5º ano da manhã, o 5º ano da tarde também vai ter aula de português sobre sinais de pontuação. Então, são os mesmos professores. Eu, a Proís, a Promárcia e o professor Manuel. Então, são sempre os mesmos professores para as mesmas turmas. É uma forma de a gente conseguir estar sempre levando as turmas de modo igual, trabalhar com os alunos de modo igual. Então, as turmas são espelho. Isso quer dizer que o assunto que nós estamos dando em uma turma também está sendo dado na outra. As turmas elas irão assistir aulas juntos, então vai ser unificado. Por isso que nós vimos a necessidade de fazermos esse treinamento e passar principalmente a questão do comportamento, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Se as duas turmas elas estão trabalhando com o mesmo professor e o mesmo assunto, a coordenação viu que seria interessante que elas assistissem a aula juntos, já que é numa sala, no ambiente virtual, para que assim, no horário da tarde, o professor esteja disponível para tirar as dúvidas das aulas gravadas, certo? Eles vão ter a primeira aula ao vivo, lembra que eu comentei deixando com vocês? Terão a primeira aula ao vivo. A segunda aula, eles terão gravada. Então, a segunda aula, vocês têm uma flexibilidade maior para assisti-la durante o dia. Ou seja, o professor vai estar trabalhando normal. Nós estamos trabalhando normal desde que as aulas começaram no formato
online, certo? Então, nós estamos disponíveis para vocês no nosso horário de trabalho normal. Então, à tarde, nós estamos livres para tirar dúvida, para trabalhar com vocês, especialmente essa questão da segunda aula, para montarmos a aula da semana. Então, nós estamos disponíveis à tarde também, no nosso horário de trabalho, certo? Então, o que isso quer dizer? Que o aluno, ele pode, assistiu a primeira aula, 10h30, professora, meu filho, ele não tem tanta facilidade para acordar, ele fica meio preguiçosinho de manhã. Então, faz assim, conversa com ele, faz um acordo. Ele assiste a aula ao vivo. Depois disso, ele já pode pegar a segunda aula gravada. Terminou tudo, terminou todas as atividades, ele dorme o dia inteiro. Olha que coisa legal, porque a gente cumpre nossa obrigação, temos nossa aula e depois ele fica o dia inteiro e a noite inteira livre, certo? Então, nós pensamos nesse momento também, a ficarmos à tarde disponíveis para a segunda aula, disponíveis para tirar dúvidas sobre a aula gravada, como nós já estávamos fazendo, tá bom, pessoal? Então, a turma do matutino e vespertino irão assistir a aula juntos, certo? Para que assim o professor consiga ter um horário livre para atender diretamente vocês. Eu não vou mentir, tem dias que eu tenho, pronto, agora mesmo eu tenho 123 mensagens a serem respondidas, porque são muitas mensagens de atividades, de dúvidas. Então, é importante que a gente tenha esse horário para atendê-los também, tá certo? Então, as duas turminhas terão aula juntos. A aula gravada vai ser o acesso como já estava acontecendo, o link lá no grupo. A criança agora ela vai ter 2 aulas no dia. Antes ela só tinha um conteúdo, ela terá 2 aulas de 2 conteúdos diferentes, certo, gente? Então, e se a minha internet cair? Não se preocupe, foi o que eu conversei com os meninos. Se a internet ela cair, ela oscilar e ele for desconectado da turma, assim como o professor também, eu penso que eu não terei tanto esse problema, a internet já é tranquila. Mas se acontecer, não precisa entrar em desespero. Nosso meio de comunicação é o grupo oficial da turma, certo? Lá no grupo oficial, nós tiramos as dúvidas e colocamos os avisos, só os professores que falam. No grupo oficial, somente os professores que falam. Gente, tudo que a gente coloca lá é de suma importância que vocês fiquem atentos, porque às vezes a gente coloca um aviso lá e logo depois um pai vem com uma dúvida exatamente sobre o que nós colocamos lá. Então, peço de vocês essa colaboração também, que leiam os comunicados. É extremamente importante, já que essa está sendo a nossa principal via de comunicação, tá bom? Então, minha internet ela caiu, ela oscilou, então eu saí da sala. Agora, eu não vou poder mais entrar, porque já passou o horário? Não, o que é que a gente vai fazer? Se a sua internet oscilar, cair, você vai seguir os mesmos passos para ter acesso à aula. Uma vez o aluno dentro da sala, ele não precisa mais solicitar para entrar. O aluno ele entrou normalmente, entrou 8h10, aguardou, teve a aula, mas quando foi 8h40, a internet dele caiu. E agora, ele não vai conseguir mais entrar? Vai sim, porque ele já estava dentro da aula, ele segue os passos normal. Vai lá pelo aplicativo no celular, um tablet plural, clica nas 3 barrinhas na lateral superior esquerda, maestro, minhas atividades, aula digital e clica na aula. E aí ele já vai direto para a aula. Ele não precisa mais solicitar, porque ele já tinha entrado uma primeira vez, pelo computador também. Certo, gente? Então, se a internet cair, você não perde o acesso à aula ao vivo. Você repete os passos de entrada e você vai ser direcionado para o ambiente virtual, para a nossa sala virtual. Tranquilo? Tá bom? A aula gravada, a segunda aula, que é a aula gravada do YouTube, vai estar também disponível o link lá no grupo para vocês, certo? Tá bom, gente? Então, tranquilo nessa parte. Se a internet cair, repete os processos que você fez primeiro e você vai ser direcionado para a sala sem mais pedir permissão para entrar, porque você já estava dentro da sala. Aconteceu que, hipoteticamente, bebi uma aguinha aqui. Aconteceu que, hipoteticamente, a internet do professor caiu. A aula fechou. Não se preocupe. Gente, sempre que isso acontecer, que eu penso que raramente vai acontecer, espero. Sempre que acontecer, você vai lá para o grupo, que o professor aqui rapidinho a gente resolve, e já lança de novo o link para você acessar a nova sala. Sempre que acontecer um problema como esse do professor, da internet dele cair, já sabe. É regra. Sempre que acontecer, pode ir para o grupo e clicar no novo link que ele vai enviar. Nosso meio de comunicação vai ser o grupo, tá bom, gente? Faltei a aula online. E agora? Bom, aconteceu que no dia você teve uma consulta marcada com seu filho, aconteceu que o seu celular deu um problema, que o computador deu um problema. A gente sabe que existem muitas adversidades, não é?
Então, aconteceu isso. Como nós vamos proceder? Nossa aula começa às 8h20 às 9h50, a aula ao vivo, certo? Por que eu estou sempre frisando a questão da aula ao vivo? Porque a segunda aula é gravada, então a gente já posta lá e ela fica disponível para vocês a qualquer momento. A aula ao vivo, ela vai acabar às 9h50. Então, quando for 9h51, eu já não tenho mais alunos na sala. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a aula e vou salvar a aula, porque ela sempre vai estar gravando. Eu vou salvar a aula e vou disponibilizar para vocês. Então, se você falar comigo 8h51, eu não tenho disponível essa aula ainda, porque todo o sistema, a plataforma Plural, ela vai salvar a aula, ela vai compactar, ela vai gerar o link e vai mandar para o Google Drive. Ou seja, então ela vai levar um tempinho aí de 50 minutos a 1 hora. Digamos que eu fui ao médico, cheguei em casa, era 10 horas. Eu ainda não tenho como liberar essa aula online porque a plataforma não liberou. Ou seja, o nosso acordo é que 9h50 a aula acaba, então o sistema ele vai gerando aí a aula, salvando a aula. Eu só vou ter essa aula disponível a partir das 10h50, para o aluno assistir a aula que ele recuperou. Na aula online, nós fazemos a chamada, a presença está sendo computada. Foi uma das solicitações que o Ministério da Educação fez, passou para as gerências regionais de educação e elas encaminharam para as escolas que a presença ela deve ser registrada por meio das atividades que o aluno envia. Nossa presença ela vai ser registrada a partir de agora por meio das aulas online, certo, gente? Então, teremos a aula online e a presença do aluno ela é registrada por meio da presença nessa aula. Mas como a gente sabe, pode acontecer alguma coisa que ele não consiga assistir, não tinha com quem deixar meu filho, ele teve que ir para a casa da minha tia, lá na casa da minha tia não tem internet, não tem problema. O que é que ele vai fazer? Depois ele vai lá, porque tudo isso fica salvo na plataforma dele. Ele vai lá na plataforma dele, assiste a aula, certo? Faz as atividades e envia para a gente. Quem está na aula ao vivo não precisa enviar foto de atividade não, tá bom? Isso nós conseguimos tirar. Por quê? Na aula ao vivo, nós iremos fazer atividade junto com eles, certo? Então, mesmo que o aluno tenha 2 matérias no dia, ele só vai ficar com uma atividade para fazer, que é da segunda aula, que é a do vídeo no YouTube, certo, gente? Na primeira aula, nós dividimos assim, nós vamos explicar o assunto, vamos ter um momento para tirar dúvidas, o momento para fazermos a atividade junto com eles e o da correção. Ou seja, o professor vai estar fazendo a atividade junto com o aluno, como se fosse na sala de aula normal, como nós já fazíamos, certo? Então, eu vou ter esse momento com os meus alunos de explicar o assunto, tirar as dúvidas, depois eu vou explicar a atividade. Vamos lá, pessoal, todo mundo fazendo uma atividade agora. E aí, eu vou começar a fazer a atividade com ele. Pronto, estou com dúvida na questão 1, eu vou lá e explico. Então, na aula ao vivo, nós temos essa interação. Então, eu vou fazer a atividade com eles. O professor da aula ao vivo vai fazer a atividade com eles. Certo, gente? Então, a gente vai precisar de um pouquinho da ajuda de vocês para que o aluno ele consiga. Logo de início, ele vai ter um estranhamento, que é normal, tanto para eles quanto para a gente. Mas logo depois ele vai pegar o ritmo. Então, o que é que eu vou pedir que vocês, se puderem, nunca deixem o aluno faltar aula ao vivo, porque senão ele vai acumular atividade, tá bom? Ele já vai ter uma para fazer que vai ser da segunda aula, que é a do vídeo. Então, não deixem que eles faltem a atividade para ele não acumular, certo? Se você faltou a aula, nós temos a obrigação de fazer a chamada, então ele vai ficar com falta provisória naquela aula e assim que ele enviar a atividade do assunto que ele perdeu, digamos sinais de pontuação, que é o que estamos trabalhando. Ele não assistiu a aula de sinais de pontuação, a aula ao vivo, na segunda-feira. Terça-feira, aí quando deu segunda-feira à tardinha, ele assistiu a aula, fez a atividade e me mandou. Aí eu vou lá e tiro aquela falta que ele tinha e adiciono uma presença, tá certo? Mas se você fez sua aula ao vivo comigo, você não precisa mandar foto, tá certo? Só da aula gravada que é da aula vídeo, tá bom, gente? Então, eu também tenho a opção de compartilhar com vocês o link lá no grupo, certo? Mas eu penso que não vai ser nesse caso, somente alguém não esteja conseguindo acessar, porque a aula fica gravada para vocês dentro da plataforma também. É só clicar na aula que ocorreu, que ela vai ficar registrada, e aí você consegue assisti-la, tá bom, gente? Então, se faltar, não tem problema. O importante é que assista a aula, mesmo que seja em outro momento, envie a atividade para a professora,
que aí a gente retira a falta e adiciona a presença. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Sempre que for ao médico, dizer, pronto, amanhã eu não vou poder assistir a aula, porque eu já boto aqui, eu nem boto a falta, eu fico esperando você assistir a aula e me enviar a atividade, tá bom, gente? Então, esse acordo é importante. Bom, e para encerrar, não ficou um vídeo tão grande assim, são pontos realmente que nós temos que debater. Vamos falar um pouquinho sobre etiqueta online, algo que eu já conversei com eles. Etiqueta, ela é o quê? Ela é um conjunto de regras de comportamento que faz com que a gente consiga viver de uma forma mais harmoniosa, tá bom? Principalmente quem vive na coletividade, como é o caso dos alunos dentro da sala. O ambiente virtual, ele vai se assemelhar muito ao nosso ambiente normal, nossa sala de aula presencial. Então, é importante, sim, algumas regrinhas para que a gente consiga ter o maior aproveitamento, que não vire uma baderna, certo? Então, o que foi que eu conversei com eles? Que assim que entrar na aula, desligar o microfone e a câmera e esperar o sinal do professor. A aula começa às 8h20, então, se eles entrarem às 8h10, eles têm 10 minutinhos aí para falar com os colegas, para ligar a câmera. E aí, pessoal, tudo bem? Dar um alô para os coleguinhas, porque eles sentem essa falta também. Então, até esse momento, olha, eu vou entrar também, enquanto eu entro, eu converso com eles e tudo mais, certo? Mas, quando o professor dá o sinal, ele tem que desligar a câmera e o microfone. Se todo mundo ligar a câmera e o microfone, vai deixar a plataforma pesada, até porque outras turmas também vão estar utilizando a plataforma, e isso vai fazer com que o sinal caia. Então, a gente precisa desse compromisso. E por outra coisa também, eu vou estar gravando a aula. E quando a aula estiver sendo gravada, em hipótese nenhuma, ele pode ligar mais a câmera. Eu vou sempre avisar, pessoal, desligue a câmera que a prova vai começar a gravar. Por que não pode? A aula ela fica na plataforma e ela também pode ocorrer de ser postada lá no YouTube, na página também da plataforma Plural. Eu tenho o contrato assinado da vinculação de imagem, mas as crianças elas não têm, elas são menores de idade, elas teriam que, para aparecer, todos os pais terem assinado um termo de distribuição de imagem. E vocês não assinaram, a gente percebeu que também não é necessário, até porque a criança não precisa aparecer na aula, é uma forma de segurança, certo, pessoal? Então, o que eu vou pedir? Já conversei com eles e já disse, na hora que a prova for gravar, eu vou comunicar para eles desligarem a câmera, eles não podem aparecer. A voz pode, agora não pode aparecer a imagem, tá bom, pessoal? Então, foi o que eu conversei com eles. Quando eu dar o sinal, não pode mais ligar a câmera. Bom, comentei com eles também sobre a questão de sempre esperar o momento da aula que foi reservado para perguntas e tirar suas dúvidas. O que acontece? Eu sei que eles ficam muito ansiosos quando eles têm uma dúvida, e é algo que a gente tem que ir trabalhando. Nós temos os momentos específicos da aula, não é? As boas-vindas, explicação do assunto, dúvida, atividade e correção. Se durante a explicação que eu estiver fazendo, ou qualquer outro professor estiver fazendo, se todo mundo for perguntar, a gente não vai conseguir concluir nem a explicação durante a aula, porque são muitos alunos. Então, o que é que nós vamos fazer? Como nós já tínhamos esse método na aula convencional, vai ter um momento que nós vamos perguntar, pessoal, agora está aberto para dúvidas. Quando é um assunto dividido em partes, sempre que acabar uma parte do assunto, a gente vai abrir um momento para eles irem tirando as dúvidas. Então, sempre esperar um momento para tirar a dúvida, certo? Vai ter esse momento específico e aí nós vamos perguntando para eles. Claro que eles não podem falar de uma vez só. Então, também conversei com eles sobre essa questão de aguardar o momento que eles têm que falarem, certo? Se fulano falou, eu tenho uma dúvida, eu vou dar a fala a fulano. Então, pode falar, meu bem, qual a sua dúvida? Aí, depois que ele falar, e solicita, posso falar agora? Eu disse, pode. Aí, eu vou tirando uma dúvida por vez, porque às vezes a dúvida do colega que perguntou anterior é a sua dúvida, aí a gente já esclarece, certo? Eles terão um momento para fazer essas perguntas. E aí, dentro da plataforma, nós temos uma ferramenta de bate-papo, uma ferramenta bem interessante, dá para eles interagirem. Enquanto eu estou fazendo a explicação, eu não vejo bate-papo, eu só escuto. Então, eu vou saber se alguém estiver chamando lá, certo? Depois que eu terminar a explicação e for para o momento das dúvidas, eu também vou para o bate-papo. Porque, às vezes, tem aquela criança que ela não tem tanta... Ai, desculpa, gente, meu olho tá coçando. Tem aquela criança que ela não tem tanta desenvoltura e tem um pouquinho de vergonha, um pouquinho tímida, mas ela tá com dúvida.
Então, se ela não quiser falar a sua dúvida oralmente, o que é que ela pode fazer? Ela vai lá no bate-papo, aí bota o nome dela, porque só aparece o e-mail, e muitos deles usam o e-mail dos pais. Digamos que Tobias esteja com a dúvida, aí Tobias, bota o nome dele, Tobias, aí bota a dúvida que ele está tendo. Tranquilo? Se ele não tiver com vontade de falar, então sentir envergonhado. Então, o bate-papo é para isso também. Eu já conversei com eles para utilizarem o bate-papo somente para as coisas importantes da aula. Certo? E não se preocupem que todo bate-papo fique gravado. Eu espero que não aconteça nenhuma situação em que a gente precise recorrer a essas gravações, mas toda a aula é gravada e todo bate-papo é gravado como forma de segurança, tanto para o professor quanto para os alunos, tá certo? E seja pontual. A chamada será feita no início da aula, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Tá bom, gente? A pontualidade é importante. E eu espero de verdade que tudo isso venha a funcionar da melhor forma possível. Claro que ainda nós vamos fazer alguns testes essa semana. Vamos ter nossas aulas normais. Vamos percebendo, olha, deu certo fazer isso, vamos continuar. Se não deu tão certo, então vamos pensar numa forma melhor. Tá bom? Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, até porque é algo novo, tanto para vocês quanto para a escola, mas nós estamos nos preparando já há mais de um mês para iniciarmos essas aulas de forma online, certo? Sobre o horário das aulas, ainda hoje no caso domingo, vocês receberão o horário. Tem lá semana A e semana B. Então, essa primeira semana é a semana A, então deve seguir a semana A. Próxima semana, semana B. E assim vamos intercalando para percebermos como vai ser o progresso. Tá certo, pessoal? Eu tentei resumir ao máximo, foi tudo isso eu já comentei com eles, era somente para quem tinha faltado ao treinamento, eu disponibilizar essas informações importantíssimas, certo? Mas qualquer dúvida, perguntem lá. Lembrando, a turminha do terceiro ano, consulta a Proísa. A turminha do quarto ano, consulta a Promárcio. E a turminha do quinto ano, me consulta. Não que eu não possa atender a turma do terceiro ano, claro que eu posso tirar uma dúvida do aluno do terceiro, tirar uma dúvida do aluno do quarto, mas quando você está atendendo uma turma, você já está mais por dentro. Às vezes alguém vem tirar uma prova, e aí, deu certo aquilo que eu falei? E aí eu fico, nossa, o que foi? Será que ela falou comigo e eu não vi? Porque às vezes comentou com a Proísa, só que como a correria é muito grande, a gente não troca tantas informações assim no momento que elas ocorrem. Depois, no final do dia, a gente vai fazendo feedback. Então, eu vou pedir que vocês consultem a Promárcio para dúvidas, a Proísa para dúvidas, Promárcio para o terceiro, Proísa para o quarto e a mim para as dúvidas do quinto ano, manhã e tarde, certo, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Então, um beijo e vamos lá, vamos que é o momento que vamos passar juntos. Até mais!